Bom dia, povo de Deus. Feliz sábado. Povo do MCA, do MMA, do Mais A, louvado seja Deus pela presença de vocês. Desde os meus 14 anos, eu sempre tive uma moto. Eu gosto de moto porque, quando não posso mais andar a cavalo, então eu tenho uma moto. Eu já não tenho mais uma moto assim grande como eu tinha. Eu tenho uma Twister 250 e ontem eu dei uma volta de 5 minutos nela. Então, não sou assim tão capacitado quanto os senhores, mas andei muito de moto na minha vida e gosto de moto também. E louvado seja Deus por esse ministério maravilhoso do MCA. Obrigado, Fábio, Aline, por esse trabalho, por vocês estarem aqui. Você que está nos assistindo pelo canal, bem-vindo, Deus abençoe você. Nós vamos continuar uma série de sermões sobre família e as suas complicações no tempo do fim. Irmãos, normalmente um pregador faz diferente, começa um sermão e conta uma experiência no final. Mas hoje eu vou começar diferente. Hoje, nessa manhã, eu conheci um irmão e uma irmã em Cristo Jesus, que viajaram mais de 400 quilômetros para pisar pela primeira vez numa igreja adventista do sétimo dia, para serem batizados como membros da igreja adventista do sétimo dia. Eu quero chamar aqui o Valdir, a Fabiana, esse casal que hoje eu pude abraçá-los, vieram ontem à noite. Há 3 anos atrás, numa propriedade rural, no interior de São Paulo, o Espírito Santo guiou este casal. Eles vão falar no tanque, Cleito, obrigado, viu? O Valdir, eu vou falar depois dele, é só uma introdução, obrigado, Cleito, a sua fineza. Vem aqui, Fabiana. Deus guiou esse casal para, de alguma maneira, chegar até o canal do YouTube e foram assistindo. E no dia 17 de fevereiro, sem que nós os conhecêssemos, a Fabiana fez contato com a Miriam. Eu queria que a Miriam viesse aqui, pelo direct no Instagram, abraçasse ela. E aí começou uma história, dia 11 de fevereiro. E a Miriam me trouxe uma questão teológica para responder. Bem, tem um casal, uma pessoa assim, quer saber um assunto, eu respondi. E descobrimos que esse casal já estava seguindo a mensagem adventista do sétimo dia numa comunidade de 500 famílias, numa propriedade rural. E o Valdir, então, no tanque batismal, no final, ele vai contar o porquê que ele está aqui. Ele está aqui por um motivo nobre, porém trazido por uma dor. Então, essa semana, uma semana de muita angústia, muita luta, e ele vai testemunhar no final por quê. E ontem de manhã, nós decidimos, a pedido dele, que ele precisaria hoje ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a sua querida esposa está aqui com ele. Eu quero agradecer o Augustinho. Vem cá, Augustinho. O Augustinho e a irmã Maria Augusta pegaram o carro. Eles foram do sítio até a cidade. E esse casal querido são nossos irmãos, que já tinham contato com eles também. Viajaram para trazê-los, porque ele não tem condições de dirigir. E hoje, irmãos, eles pisam pela primeira vez na igreja adventista para nunca mais sair, amém? E agora eu tenho um desafio para o Valdir, porque ele é formado pelo Seminário Batista de Teologia e ele vai fundar uma igreja lá na comunidade que ele vive. E a nossa igreja vai ser o suporte, vai apoiar o trabalho lá. Então, se prepare, porque nós vamos mandar 500 grandes conflitos para lá, uma para cada família. Nós vamos levar livro, nós vamos trabalhar, nós vamos evangelizar. E o Valdir vai ser o nosso pregador. Se Deus quiser, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter vida, né? E a Fabiana vai ser uma pastora lá, vai pregar o evangelho, né? Hoje ela e a Miriam se abraçaram, choraram. Foi um momento muito gostoso. Eles estão aqui no hotel próximo da igreja. A igreja está amparando eles com muito carinho e amor. Eu queria começar assim, porque nós vamos terminar melhor ainda, né? Então eu queria agradecer esse querido irmão por ter vindo. Ontem eu liguei para ele, ele tem um cartório. Eu liguei para esse casal querido e falei: Agostinho, pega o teu carro, põe esse casal. Não conhecia. Eles nos conheciam ali pelas mídias. Aliás, ela tinha filhos, estudava no Nasce Hortolândia quando eu era pastor. Eu falei: vocês, pastor, nós largamos tudo aqui, vamos embora. E chegaram aqui ontem à noitezinha, passaram a noite, estão aqui, vão almoçar e vão voltar. Mas nós vamos encerrar o culto batizando o Valdir e a Fabiana. E ele vai contar o que Deus fez na vida dele. Ontem de manhã, num momento de muita angústia,
ele clamou e disse: pastor, pelo amor de Jesus, me batiza. Eu falei: venha para cá agora, hoje, porque tem certa coisa, não dá para esperar, é que nem o etíope. O que te impede? Nada, porque ele conhece o adventismo, é um conhecedor profundo da Bíblia, agora aceitou as mensagens, e nós vamos ter esse momento para a honra e glória de Deus, a entrega do Valdir. Amém. E se Deus quiser, ele vai pregar para toda a comunidade. Tem várias igrejas lá, e nós vamos plantar uma igreja adventista lá. Vai ser a nossa missão. Bem-vindo. Ele disse para mim assim: pastor, não me dê o microfone, senão eu vou pregar no teu lugar. Então eu agradeço muito, querido ancião, porque o bicho pega o microfone e fala mesmo, e tem que falar. É isso aí, vai lá, senta lá. Eu estou muito feliz, eu queria começar assim. Louvado seja o nome de Deus, amém? Irmãos, não tem alegria maior na vida de um pastor do que saber que Deus, mesmo sendo miserável, pecador, usou a mim, minha esposa, diversos meios, porque não foi só eu, é o trabalho de Deus. Assim: pastor, eu quero que você me batize, e tem que ser urgente, porque ele vai contar, eu não posso contar, eu tenho que me segurar, se não dá vontade de contar. E ele vai contar dentro do tanque batismal. Ele disse: pastor, quanto tempo tem para falar? Porque eu falo muito. Aí quando o Cleito veio com o microfone, ele falou: me segura, pastor. Eu falei: não, eu vou te controlar, nem microfone vai ter. Eu estou brincando, Valdir. Estou animado contigo aqui, Valdir, viu? Você e a Fabiana, eu estou explodindo de alegria. Eu não sei quem está ao lado, eu não cumprimentei, de repente são amigos. Chegaram a hora de onde? Ah, de Hortolândia, são amigos? Uma irmã e uma amiga de Hortolândia? Ah, mas tem que ficar em pé para nós conhecer? Não, vem cá, não. Aqui é nós, é ao vivo, vem cá. Ah, não, aqui é... E tem almoço para vocês também, viu? A gente torna água no feijão lá. Bem-vinda, nós moramos em Hortolândia. Irmãs queridas, que denominação vocês são? Não tem denominação, são de Jesus Cristo. Uma saudação, igreja. Não, chegou aqui, não fica de fora não, viu? Bem-vindas. Moramos em Hortolândia. Se quiser pão bem feito, a dona Miriam faz. Tá? Eu levo. Como é teu nome, princesa? Natália, e você? Camila. Olha, tua irmã. Uau! Que bênção de Deus. Puxa vida. Que alegria. Dobrou a alegria, viu? Pode sentar. Louvado seja Deus. Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Deuteronômio, capítulo 21. O tema de hoje: filhos rebeldes. Hoje eu vou falar sobre um verdadeiro jovem cristão. Um jovem que crê na mensagem do advento, portanto ele é um adventista, que guarda o sábado do Senhor, o quarto mandamento, também a lei de Deus, honra Jesus Cristo. Mas, irmãos, como igreja, como famílias, nós estamos vivendo um período assim, muito estranho nos relacionamentos familiares, especialmente com os filhos. No último sermão que eu preguei aqui, eu falei sobre como Jesus enfrentou suas dificuldades com a sua família, e hoje eu vou pregar um assunto muito forte na Bíblia, mas tem que ser pregado, irmãos, que é a rebelião dos filhos. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, vamos estudar a palavra do Senhor. É um assunto escrito, narrado, fazia parte da Constituição judaica, e é uma preocupação, Senhor, uma revelação de que no tempo do fim, os filhos se levantariam contra os pais contra os filhos, a nora contra a sogra, vice-versa. E os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, ou seja, haveria conflitos intestinos, internos no seio familiar por causa da fé. E nessa manhã, ouvir a palavra, possamos refletir e ter paz, porque a nossa salvação ela é pessoal e a nossa responsabilidade também. Se algum filho, alguma filha, ouvir a tua palavra e sentir no coração que está fora do teu padrão, que tenha humildade para reconhecer que precisa do Senhor. Fala a nós em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 21, 18. Irmãos, olha isso aqui. Se alguém tiver um filho contumaz é o seguinte, o sujeito é rebelde e não muda, é cabeça dura mesmo, teimoso. Se tiver um filho contumaz e rebelde,
que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e, ainda castigado, não lhes dá ouvidos. Seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão: esse nosso filho é rebelde, contumaz, é cabeça dura, é teimoso, é orgulhoso, é arrogante e não dá ouvidos à nossa voz, e ainda é dissoluto, gastão e é beberrão. Então todos os homens da sua cidade darão muitos beijos de amor, abraço, carinho, e vão acolhê-lo, porque ele não tem culpa, porque ele nasceu assim, ele é assim. Não, o verso 21 diz: então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Meu pai, assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Vamos contextualizar isso aqui, irmãos, porque senão amanhã alguém vai apedrejar o filho. Irmão, por favor, não apedreje seu filho amanhã, nem hoje. Calma. O contexto: constituição de uma nação, constituição civil, lei civil, que era obedecida. Contexto: juiz imediato, Antigo Testamento. Plano divino, novo céu, uma nova terra naquela época. Eliminação de todo tipo de maldade, impiedade, especialmente desonra aos pais, quebra de mandamento, o 5º mandamento. Isso acontecia. Se um pai e uma mãe tinham um filho com essa característica, rebelde, contumaz, dissoluto, beberrão, ou que não honrava pai e mãe, o pai não sabia o que fazer. Levavam para os juízes da cidade. E ali, chamado tribunal, à porta, fazia-se uma reunião e o camarada dizia: eu prefiro morrer, mas não arredo o pé. E ele era apedrejado e morto. Isso, irmãos, era uma constituição judaica para aquele tempo. Só que isso vai se repetir no tempo do fim. O ímpio, o rebelde, o contumaz, seja pai, seja filho, seja quem for, será consumado por Deus. E pronto. Então, o assunto de hoje é esse. Eu estou lendo apenas um texto. O texto que nós vamos estudar está em Levítico capítulo 10, verso 1 até o verso 11. Abra a Bíblia ali, uma história muito triste de 2 filhos contumazes, rebeldes, que eram pastores da igreja de Deus. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo estranho, e sobre eles incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face de Deus, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: é isso que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tios de Arão, e disse-lhes: venham cá, tirem vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas, arrastaram eles pelas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão, a seus filhos Eleazar e Itamar: ordem de Deus, não desgrenheis os cabelos, não rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel podem chorar o incêndio que o Senhor suscitou, podem lamentar. Vocês 3, Arão e seus filhos, não sairão da porta da tenda do encontro, da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra do Senhor. Terrível história. Êxodo 25, verso 8, Moisés: construa um santuário segundo o modelo que te foi mostrado no monte.
porque eu quero habitar no meio de vocês. Um Deus de amor que amava aquela jovem nação, porque a geração antiga tinha morrido, era uma geração nova, que adentraram na terra prometida, a maioria jovens, na casa dos 40 anos, pouco menos. Construam um santuário. O santuário foi edificado com a maior formalidade, a maior santidade, o maior respeito, o maior cuidado. Veio a dedicação do tabernáculo, a consagração, se você ler todo o ritual de consagração, de dedicação do templo. E agora imagine, irmãos, uma cerimônia de ordenação pastoral. Quando a gente assiste uma ordenação pastoral, demora umas 4 horas, eu acho longo demais. É umas 4 horas de ordenação pastoral, e entra e sai, é um negócio demorado. Agora imagina 7 dias para ordenar os pastores, os sacerdotes, 7 dias de cerimônia, para mostrar a santidade e o respeito, porque eles iam tratar com Deus, com as coisas de Deus, direto de Deus, eram representantes de Deus, intercessores entre Deus e os homens de Deus, melhor dizendo. Faria o trabalho de mediação através dos ritos. No 8º dia, depois de 7 dias de preparação espiritual para os pastores, Arão, pastor mor, pastor sênior, pega o altar de sacrifício, coloca o animal e aguarda, levanta as mãos para abençoar o povo, o sacrifício está ali. E Arão levanta as mãos e abençoa o povo, e quando ele abençoa o povo, obedecendo a ordem de Deus, Deus acende o altar, e com o fogo sagrado, Deus queima o sacrifício, e demonstra a sua graça, a sua bondade, e o povo treme, porque sente a presença de Jeová. Ali desce o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Uau! A ordem agora era: vocês têm ali um lugar que vocês usam para fazer a comida de vocês. Esse fogo não deve ser usado. Em todo sacrifício deve ser queimado com o fogo do céu, com o fogo de Deus, com o fogo sagrado, com a ordem do Senhor. Porque aquele sacrifício simbolizava Jesus Cristo, que seria consumido pela ira de Deus na cruz do Calvário. Não foi o homem que matou Jesus, não foram os judeus que mataram Cristo, foram os nossos pecados, mas foi a ira de Deus. Deus moeu Jesus Cristo, foi o fogo de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Então era o fogo de Deus que tinha que ser usado. E Nadab e Abiú, que eram os mais honrados depois de Moisés e Arão, eles tinham subido, irmãos, com 70 anciãos ao Monte Sinai, o Monte Horebe, e tinham visto a glória de Deus, altíssimo privilégio. E abaixo de Moisés, Arão, era Nadab e Abiú. O que eles fizeram? Eram proibidos de beber bebida alcoólica, destronaram a razão pelo uso do álcool, e foram lá de qualquer jeito, fizeram o sacrifício, negócio de fogo santo, foram lá onde eles tinham lugar de fazer a comida, pegaram o fogo comum, e quando ofereceram no altar, eles ofenderam o próprio Deus. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai ceifar. Há um texto na Bíblia, irmãos, que eu gosto de pensar. A Bíblia diz: o homem pecando contra o homem, Deus lhe servirá de juiz. Mas o homem pecando contra Deus, quem vai servir de juiz? Irmãos, se Deus acendeu o fogo, se Deus estava fazendo uma coisa sagrada, santa, você está mexendo com Deus, cuide. A Bíblia diz assim: porque Deus retarda o juízo, porque Deus retarda a punição, as pessoas abusam. Irmãos, uma hora eu vou trazer algumas novidades do demônio. Esse vai ser o tema do sermão, novidades do demônio. A última novidade que eu li chama-se transidade. Há um louco, eu não vou falar nome, só vou dizer que é louco,
Há um louco por aí, de um camarada que tem um título importante, dizendo que todo homem, olha que é uma coisa do demônio, que todo homem ele tem uma propensão a ter intimidade com crianças. Então a transidade, ela deve ser aceita. O que é a transidade? É um outro louco que, acreditando na teoria desse louco, largou a família uma família com várias crianças, uma pessoa de 46 anos, e foi viver com uma menina de 6 anos. Porque é a transidade. Não importa o meu corpo. Meu corpo ele passa por várias idades, mas o importante é a idade que está na minha cabeça. E a idade que está na cabeça daquele filho das trevas é a idade que ele imagina de uma criança de 6 anos. Não, na minha transidade eu tenho 6 anos, então eu tenho que me relacionar com uma criança de 6 anos. Até quando Deus vai suportar esse abuso? Sabe que é o caminho, irmãos? Está correndo pelo mundo, especialmente no famosinho mundo chamado primeiro mundo, uma teoria que vai logo entrar e vai virar lei em alguns países, dizendo que a pedofilia é natural, não é errado. Isso é rebelião contra Deus. Isso é mexer com o sagrado, tocar no corpo de inocentes. Ah, irmãos queridos, agora veja. Todo judeu, ele recebia um nome com um propósito. Nadab significa Deus se mostra bondoso. Deus é disposto, ou bem-humorado, ou liberal. Liberal aqui no sentido de ser generoso, não é esse termo cunhado de outra forma aí, liberalismo. Deus é bondoso, Deus é generoso, Deus é bem-humorado. Interessante, Deus é bem-humorado, e Deus é bem-humorado. Deus não é um carrancudo. Deus se mostra bondoso. E Nadab deveria carregar isso. Deus é bondoso comigo. O meu pai, que levou uma nação a adorar um bezerro, foi perdoado por Deus e agora constituído sacerdote. E pelas mãos do meu pai, Deus aceitou a oferta. E pelas mãos do meu pai, o povo foi abençoado. E pelas mãos do meu pai, foi visto o fogo de Deus acender o sacrifício que o meu pai montou. Deus é bondoso, Deus é querido, Deus é bom. Abiú, Deus é meu pai. Símbolo desses nomes. Todavia, irmãos, o pecado deles não deveria ser considerado de uma forma leviana. Por serem sacerdotes, o pecado deles era ofensivo e terrível aos olhos de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês que está escrito. O líder religioso, o pastor, qualquer líder religioso, que usa a sua profissão para proveito próprio, seja de qualquer maneira, mas especialmente para mexer com sentimentos de pessoas que não seja seu cônjuge, o seu pecado como pastor, ele é maior diante de Deus do que o membro comum. Membro comum. O pecado dos líderes do povo de Deus é mais ofensivo a Deus do que do povo. Por quê? Pelo privilégio e a responsabilidade de subir no altar, abrir a palavra, ministrar os ritos da igreja, realizar batismo, influenciar pessoas. E agora vai usar a sua influência para aliciar ou para... Uma das perseguições que eu sofri em São Paulo, por pregar algumas verdades que as pessoas não gostavam, e algumas nem gostam, e também para mim não precisa gostar. Se não gostar da Bíblia, também não precisa gostar de mim. Colocaram 3 vezes, 3 pessoas para me perseguir, moralmente falando. Assédio. Eu tenho noção de quem eu sou. Eu sou um homem, 58 anos, na época eu tinha 56, sou casado, apaixonado, feliz, muito feliz, realizado, grato a Deus, amo demais minha esposa, muito, 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 muito. Ela sabe o quanto eu amo ela. E quanto a gente é feliz, a gente ora junto, a gente viaja junto, a gente
ter uma vida prazerosa juntos, diante de Deus. Aí bota uma mulher no meu pé, achando que o besta vai cair. Mulher bonita, nova. Eu não sou rico. Feio também não sou. Bonito, mais ou menos. Dá pro gasto. Mas uma menina dessa não quer nada comigo, isso aí é palhaçada. Botaram mulher no meu encalço. Sabe que eu mandei a minha esposa? Mandei, desculpa. Eu não mando nela, ela que manda em mim. Pedi para minha esposa, bem, responde. Escreve aí. Aqui é a esposa do pastor Gilson Gritter. E ele está mandando escrever. Você é uma mentira, você é uma falsa, você é isso e aquilo, você não existe. Isso é perseguição. E ele não vai cair nessa trama. Outra vez uma pessoa aí, a minha esposa encarou de frente e falou assim: irmã, você está se aproximando demais do meu marido de uma forma desrespeitosa. Respeite meu marido porque ele é um homem. O teu jeitinho está muito sem graça. Eu falei, desce mesmo. Não pode brincar com Deus, irmãos. Ou você está aqui para pregar o evangelho, ou você vai sair daqui e vai. Está mexendo com coisas sagradas. Não estou dizendo que eu sou infalível, que os pastores não têm lutas e problemas. Tem. Davi, se um homem segundo o coração de Deus, o camarada para esconder o pecado, para que matar o coitado do Urias? Urias era um capitão heteu convertido à fé judaica, vai estar no céu. E o Davi vai ter que chegar para o Urias e vai dizer: Urias, desculpa camarada, mas eu mandei te matar mesmo. Aí vai estar lá a Batseba, vai estar o Salomão, vai estar o Urias, vai estar Davi, pela graça de Jesus. Ninguém é infalível, mas não brinque com as coisas de Deus. E o pecado dos líderes religiosos, ele é mais grave diante do Senhor, pela responsabilidade e o privilégio. Irmãos, por mais que nossos filhos tenham visto manifestações da bondade de Deus, somente o novo nascimento lhes dará uma visão correta do amor de Deus. Não ore para seu filho voltar para a igreja, mas ore para seu filho ter um encontro com Jesus. Ah, pastor, meu filho está fora da igreja, está fora da igreja. Fora da igreja, não diferença nenhuma se ele está dentro da igreja e está em pecado. Sabe, irmãos, o que precisa dos nossos jovens, dos nossos filhos? Eles precisam de um novo coração, de regeneração. Lógico que nós queremos nossos filhos dentro do arraial do Senhor, dentro do seio da igreja. Mas o que eles de fato precisam, o que um jovem cristão precisa, é nascer de novo. Irmãos, de que adiantou serem filhos de Arão, o sumo sacerdote? De que adiantou terem visto a glória de Deus? De que adiantou terem sido sobrinhos de Moisés e visto milagres e mais milagres no deserto? De que adiantou isso? De que adiantou, irmãos? Às vezes eu fico me perguntando, como um ser humaninho falou aí, a Bíblia não é suficiente. Irmãos, o sacrifício de Jesus não é suficiente, o céu não é suficiente, a esperança não é suficiente, a igreja não é suficiente, as verdades que temos não são suficientes. Não foi suficiente para Lúcifer ser o querubim da guarda ungido, o céu não era suficiente para ele, ser o anjo ministrador de Deus não era suficiente, o secretário particular de Deus não era suficiente. Não foi suficiente para Adão e Eva serem criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi suficiente as visitas diárias de Jesus. Não foi suficiente para Caim ter adorado na porta do paraíso. Não foi suficiente para Balaão ter recebido o chamado profético. Não foi suficiente para Saul ser cheio do Espírito Santo, escolhido como o primeiro rei de Israel, que poderia ter escrito uma história de glória. Não foi suficiente Judas andar com Jesus e realizar milagres. Judas realizou milagres. Não foi suficiente Ananias e Safira terem contemplado a igreja cheia do Espírito Santo. Às vezes eu pergunto de que vale uma vocação pastoral se você não é um cristão verdadeiro. A profissão de fé nada vale sem a prática, sem a verdade. Qual é a raiz do problema, irmãos? Eu não vou citar, porque eu vou encurtar. A raiz do problema está em Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não adianta ser sacerdote, não adianta ser rei, não adianta ser pastor, se o teu coração, jovem querido, não adianta você ter um título lindo, e é um título lindo, um jovem que aguarda o advento, se você não tiver um coração
Dá-me, filho meu, o teu coração. O egoísmo, a carne. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não existe imortalidade sem regeneração. Não existe céu sem um novo coração. O problema não é os nossos filhos saírem da igreja. O problema é que os nossos filhos não estão convertidos ainda. Esse é o problema. Eu não tinha, irmãos, nenhuma vocação religiosa. Eu era um cara bruto. Você sabe que eu gosto de cavalo. E cavalo é aquele bicho que dá coice mesmo, que morde. Eu tenho uma mordida no peito, um corte aqui no nariz. Não, eu só tinha 3 aninhos, fui pegar num casco do cavalo. Desde pequeno, gostava de cavalo, pegar no casco do cavalo, levei um coice. Tem um cortezinho pequeno aqui, depois cresceu e desapareceu. Mas quanto tombo eu caí de cavalo? Eu era um cara bruto, eu não tinha vontade dessas coisas de igreja, religião, cantar, fazer oração, dar oferta. Não tinha. Eu gostava, eu era um aventureiro. Não tinha, meu pai amado que eu amo tanto, paizinho, acho que está assistindo, te amo tanto, você sabe. Honro meu pai. Meu pai nunca me ensinou, sentou comigo, filho, vamos estudar a Bíblia. Não, eu não estou culpando meu pai. Mas o dia que Jesus me deu um novo coração, eu entendi. Não importa a minha genética, não importa o meu pai, não importa a minha mãe, não importa o pastor, não importa se eu tive um encontro com Jesus, aí as coisas mudam. Aí vem um monte de familiar na época, mas como que você vai ser pastor? Como que você vai ser pastor? Vocês, mas o que eu posso fazer? Se Deus me converter, o que eu posso fazer? Mas você, falei, oh, meu pai, eu. Falei, o quê? Foi a graça de Deus. Então não tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Isso vem de Deus. E sabe qual é o problema hoje, irmão? Os nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças estão sendo educadas de uma forma antibíblica. Sabe, nós estamos endeusando os nossos filhos, estragando os nossos filhos, com essa porcaria de celular, quando é usado para criança. Irmãos, quando eu vejo uma criança com 2 aninhos, com o dedinho assim, ó, meu pai do céu, não aprendeu nem se limpar ainda, com papel higiênico, já está com o dedo usando para outro lugar. Desculpa. Mas que coisa, será que não tem noção? Para a criança não incomodar, bota um tablet, põe ele lá vendo besteira o dia inteiro. Aí vira um rebeldezinho. Manda no pai, manda na mãe, grita, berra, xinga. Faz um show no shopping. Os pais, tem que entrar na Cacau Show, comprar aquilo. Leva pro banheiro e desce a cinta. Ué. Sabe, irmãos, estamos estragando nossos filhos. Eu vou falar uma coisa séria para você. Se as minhas filhas, se as nossas filhas se perderem, eu jamais vou me sentir culpado como pai. E jamais vou culpar minha esposa como mãe, porque eu sei o pai e a mãe que elas tiveram. Isso é problema delas. E também não culpo meu pai, querido. E quando eu era criança, ele tinha lutas com álcool. Eu honro meu pai, eu obedeço inclusive meu pai, eu respeito meu pai, eu amo meu pai e não culpo meu pai. E tive a alegria de rebatizar o meu pai. Não dependi do meu pai, eu dependi de Deus. Agora a Bíblia diz, educa a criança, educa. Usa a vara. A Bíblia diz, não pode bater. Não. Pode sim. Está na Bíblia, pega a vara. Por quê, irmãos? Isso é que eu quero falar. Esse assunto é sério. Você vê Jesus aparecendo ali, quando criança, depois ele some, aparece aos 13 anos e some, aparece aos 30. Por quê? Para ensinar uma lição. Uma. Quanto menos você louvar um filho, quanto menos festa, quanto menos brinquedo, quanto menos Disneylândia, quanto menos essas coisas do mundo, quanto menos pedestal, esse filho melhor será. Jesus vê uma vida circunscrita, uma vida escondida, uma vida secreta, uma vida, está me fugindo da palavra aqui, uma vida, oh meu pai, me ajuda minha esposa, você que é inteligente. Humilde não, mas uma vida
Oh, meu pai. Hã? Reclusa? Mas é outra, não veio. Vai os nomes. Jesus viveu uma vida, irmãos, no oculta. Jesus viveu uma vida oculta para ensinar uma lição. A irmã diz: quanto menos você colocar uma criança, um jovem, um adolescente no pedestal, melhor será o futuro dela. Na época de trabalhar, é capinar, é para roça, é para enxada, a lenha comia mesmo e não tinha moleza. É negócio de televisão, de celular. Bom, que celular? Para fazer uma ligação, sendo uma cabine, a gente fala cabina na roça, numa cabine, pegar uma fila assim, para telefonista fazer uma ligação. Lógico, o mundo mudou. Mas não tinha moleza, a gente trabalhava, a gente estudava, a gente ralava, a gente respeitava o pai e a mãe, não respeitava o chiqueirá. Sabe o que era chiqueirá? É o nome da soiteira que o pai dela. Você nem sabe o que é soiteira e chiqueirá, nem rabo de tatu você sabe o que é. Aliás, nem sei se você conheceu vara de marmelo ou chinelo, ou cinta de couro, mas era lá o chiqueirá. Chiqueirá era soiteira, soiteira que batia no gado. 6 moleques em casa, um bando de danado, para não falar outras coisas, né? O pai fechava o quarto, irmãos, botava a tramela lá e pegava a soiteira e lascava. Já ia pá! Calma, irmão, também não era assim a agressão a ponto de matar. Mais uma vez, o pai lá no quarto da frente dormindo, casa de madeira, 4 quartos, e nós 5, dormíamos 5 moleques do quarto. Aquilo era uma alegria, né? Apagava a luz, 7, 8 horas, tinha que acordar de madrugada, tirar leite de 40 vacas, fazendo bagunça, um beliscando o outro, dando tapa e soco. Era um amor. Aí o pai gritou lá: primeiro barulho que eu ouvi, eu vou aí. E aí, esquecemos, só escutamos. Ai, irmão, aquele chinelo naquele soalho de madeira. Ai, meu pai, quando abriu a porta, o pai já deu uma gente, pá! Hora que deu, pegou em mim. E eu muito esperto. Ai, meu olho, vazou meu olho. Ai, pai, vazou meu olho. E o negócio doeu, pegou aqui, ó. Mas eu já menti que pegou no olho. Ai, vazou meu olho. Ai, vazou meu olho. Ai, paizinho, vazou meu olho. E ele foi assim, eu olhei, ó. Corri, curral das ovelhas, me escondi lá. Filho. Falei, vazou o olho, nada, pai. Eu fugi para não apanhar. O negócio era violento. Não tem um vagabundo dentro de casa. Tudo trabalhador. Uns cabeça dura, mas são trabalhadores, meus irmãos. Não tem, ninguém come o pão da preguiça. São trabalhadores, bicho. Hoje, filho monta e desmonta no pai, monta e desmonta em avô, é uma bagunça. Às vezes eu vejo criança dando piti no shopping, olha assim, passo de lado assim, ô meu pai. Vai um banheiro ali, ó, leva lá, tira a cintinha, fecha a portinha, ora, ensina, explica, e depois dá uma chinelada bem dada, que ela fica boazinha. Irmãos, qual é a orientação de Deus? O trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do... O problema dos jovens hoje, dessa meninada hoje, é arrogância, é orgulho. Ô juventudezinha arrogante. É um piá arrogante, uma menina arrogante, um adolescente arrogante, não tem humildade, não respeito. Não estou falando assim, né? Não estou falando que nem a Nicolinha, que é um anjinho, pastor, né, Nicolinha? É um anjinho. Mas uma geração assim, mal acostumada. Irmãos, lógico, estou dando exemplo de um tempo passado, lá da roça, mas eu lembro que um dia chegou um fazendeiro, se eu não me esqueço o nome, era o seu Miguel ou Rafael, não lembro. Eu lembro que o pai tirou o chapéu e fez assim. E era um fazendeiro, veio comprar gado, com o pai ali negociar. E o pai falou, tira o chapéu. Eu não estava aprendendo as coisas da vida, tira o chapéu, respeito. Tirar o chapéu para um fazendeiro que chegou, uma pessoa, tirar o chapéu. Respeitar as pessoas. Hoje, fala para a criança respeitar um adulto. Sabe tudo de internet, não sabe nada de respeitar os outros. A Bíblia diz, o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A nossa igreja precisa ensinar às crianças o que é arrependimento, o que é pecado e a necessidade do perdão. Irmãos queridos, fogo estranho. E aqui eu vou terminando. Esse púlpito, essa igreja,
esse canal, foram construídos e preparados para pregar a palavra do Senhor e não fogo estranho. Vaidades, mentiras, enganos. Jesus está às portas. O mundo está desabando numa podridão, numa sujeira, aceleradamente, numa profecia profeticamente. A profecia, eu quero falar uma frase com rapidez e acabo, né? O mundo está acelerado no seu cumprimento profético. Dia após dia, irmão, se você for ler certas coisas, você fica assim, dizendo, não é possível que um camarada que se diz, um título X, diz que é natural ter desejo imoral por crianças, que agora um louco num país espalha para o mundo inteiro que ele é um transidade. É um transdemônio, menos transidade. E aí esse negócio de pedofilia vai vir, irmãos, vai vir, está vindo. E em nosso país a coisa está pegando, e as pessoas querem colocar isso como lei. Que mundo nós estamos vivendo? O altar de Deus foi projetado para pregar a palavra do Senhor. É o fogo do céu e não as faíscas humanistas. Não podemos aceitar aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que é ofensivo a Deus. É fogo estranho. Muitas vezes, quando eu quase não vejo, não assisto, né? Mas eu vejo um colega, às vezes, da nossa denominação ou outra qualquer, o cara chega lá e você vê que o sermão dele foi amparado num livro. Ele leu um livro, ou um capítulo de um livro, mas ele não leu a Bíblia. Esse púlpito, irmãos, é para pregar teologia, não sociologia, não antropologia. É para pregar o fogo sagrado de Deus, a verdade de Deus que queima, e diz assim, ou o fogo de Deus queima o teu pecado, ou um dia o pecado vai queimar você no fogo do inferno. E pronto. Jonathan Edwards acreditava na imortalidade da alma. E ele pregou um sermão que abalou o mundo naquela época, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Dizendo que o fogo eterno queima sempre. Então as pessoas criam que ficava o tempo todo no fogo queimando. Se você leva uma queimadinha, você já sofre um monte. Agora, mas ele pregou um sermão, irmãos. Na crença dele, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não olhava para as pessoas, ele leu o sermão dele. E as pessoas se agarravam no banco da igreja e tremiam, imaginando ficar queimando a vida inteira no fogo eterno. Quando a palavra eterna é consequência eterna. Só que, irmãos, isso não é totalmente verdade, mas existe uma verdade. Se o Espírito Santo não consome o pecado que há em nós, o orgulho, a arrogância, o egoísmo, um dia nós vamos perecer no fogo eterno. E o que vai queimar é o pecado de Nadab e Abiú, a arrogância diante de Deus. É tempo, irmãos, eu fiquei impressionado. A lição da escola sabatina do próximo trimestre. O pastor Mark Finley escreveu, convivi com esse homem 15 dias em Curitiba, mais próximo, um homem cheio do Espírito Santo. A igreja, graças a Deus pelos membros da igreja, um grupo de pessoas influentes nos Estados Unidos procuraram a Igreja Mundial assim, ou vocês pregam as 3 mensagens angélicas, ou nós não existimos como movimento. Nós somos um movimento profético, irmãos. Nós temos uma mensagem profética. Nós temos Jesus voltando. E nós vamos ficar pregando o quê? Lógico que temos que enfatizar a justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, a reforma, o reavivamento. Agora vamos estudar as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, 6 a 12. Tem que entender esse assunto. O que os jovens da igreja precisam, irmãos. Pastor, poxa, tão bacana a orquestra, a banda, a moto, Harley Davidson, Softail, né, as Softails, as Sport. Pastor, podia ser uma mais legal, está todo mundo legal, está batendo na turma. Não, é isso. O que a gente precisa é um novo coração, queridos. A gente precisa de regeneração. A gente precisa chegar ao ponto de odiar o pecado. Odiar o pecado, mas os jovens estão amando o pecado. E aí vem com umas faláciazinhas. Como que pode? O mundo é muito forte, é muita tentação, é muita pressão. Que pressão sofreu José? Que pressão sofreu Daniel?
Era a morte, só isso. Que pressão, conversa fiada de quem não é convertido. Ah, desde criança eu ouço que Jesus vai voltar, não voltou, ele não vai voltar. Conversa de quem não é convertido. Que pressão sofreu Jesus? Não há o mundo é muitas luzes, é muita atração, eu não consigo, é muita coisa. É carnalidade. Quem é espiritual não tem dificuldade com isso. A Bíblia diz que Jesus amava a justiça e odiava o pecado. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. O que você tem trazido para o altar de Deus? Em 1987, quando Deus me converteu, eu estava comportando, e aquele dia eu estava um dia muito triste. Estava dentro de uma circular, aqui acho que fala ônibus urbano, lá é circular. Estava dentro de uma circular, não tinha vendido muitos livros aquele dia, era final da tarde. Até hoje eu não sei quem foi. Aquela pessoa passou e bateu no meu ombro e disse: lê Isaías, 1 Coríntios 15, 58. E aquela pessoa desceu do ônibus e eu fui algumas paradas para frente, cheguei em casa, li, e aquele texto diz: não obstante, todavia, seja trabalhador, operante, dedicado na obra do Senhor, porque no Senhor o teu trabalho não é em vão. Ontem eu gravei um testemunho para um canal, e eu falei para o William, para a Maia, desde os 20 anos, quando Jesus me converteu, até hoje, dia 18 de março, não houve um dia na minha vida que eu me arrependi da escolha que eu fiz pela graça de Jesus de ser, por sua misericórdia e graça que eu sou, um servo imperfeito do Senhor. Não me arrependo. Porque nunca encontrei como jovem e agora como adulto, nunca encontrei alegria e prazer maior do que servir Jesus. Nunca. Nunca tive alegria maior do que pregar Cristo e ver os resultados através do Espírito Santo. Cheguei em Americana por situações adversas. Estou contente aqui, mas eu tinha grandes sonhos. Eu queria distribuir 500 mil livros lá em São Paulo. Grande conflito. Fui barrado disso por razões que só Deus sabe. Todavia, Deus tocou o coração de uma pessoa, e essa pessoa, esse membro de igreja, tinha comprado um apartamento novo. Foi morar nesse apartamento novo, caro. E ao estar morando lá, o Espírito Santo tocou o coração dele, desse membro. E ele pensou: eu não preciso disso aqui. Esse apartamento eu vou queimar no altar do Senhor. E voltou a morar no antigo apartamento. E me procurou. Me perguntou quais eram os sonhos, os projetos. Eu falei de evangelizar a Americana, 100 mil livros, construir 3 igrejas, revitalizar a Central. E ela falou: essa pessoa, esse membro, conta com apoio, conta com ajuda. O valor desse bem eu quero queimar no altar de Deus. É isso que as pessoas precisam. E você sabe de quem eu estou falando. Por isso que eu vou entrar para batizar o Valdir e a Fabiana. Porque quando você tem um projeto espiritual, você tem a bênção de Deus. Hoje é o dia do jovem adventista. Mas de jovens como José e Daniel. Não como
rebeldes e orgulhosos, como Nadab e Abiú, Ananias e Safira, mas jovens como Paulo, que era um jovem, que viveram pela cruz de Cristo e foram humildes e humilhados, mas viveram a glória do Evangelho, porque a maior glória é ser um soldado da cruz de Cristo. E quando eu vejo pessoas que de repente mudam para aquilo que não é errado, é lícito, está tudo dizimado, tudo ofertado, mas de repente, isso assim, eu não preciso disso aqui. Isso aqui eu posso construir 3 igrejas. Isso aqui eu posso salvar almas. Isso aqui eu posso ajudar um pastor. Isso me anima, isso me fortalece. Isso me dá segurança. Não por causa do valor, mas pela atitude da pessoa. Que tira uma manhã para gravar uma oração, dizendo, me atrevi a orar por você, quando eu preciso de oração. Então eu faço um apelo a você, jovem adventista. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser arrogante, deixa de ser rebelde, deixa de ser contumaz. Se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar, vai te abençoar. Não adianta querer falar diferente. O teu problema não é a igreja, o teu problema não é a liderança, o teu problema não é a tua família, teu pai, tua mãe, o teu problema não é o mundo, o teu problema é a falta de Jesus. É você permitir que Jesus nasça em você. É isso que a gente precisa. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a gente. Deus abençoe os jovens. Nós temos a humildade de reconhecer, irmãos, de que o altar do Senhor precisa de jovens, mas de jovens que ofereçam fogo sagrado, o fogo santo, o fogo do Senhor e não profanações. Que Deus nos abençoe, amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra revela, Senhor, a santidade, que é o maior atributo do Senhor. E quando seres humanos rebeldes, orgulhosos, o desafiaram, encontraram a própria destruição. Essas histórias estão na Bíblia para nos mostrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que honrar e respeitar a Deus não é pouca coisa. O que nós temos é mais do que suficiente. O céu entregou tudo. O céu não tem nada mais para entregar. Todas as promessas, as maiores, as melhores e as únicas, encontramos em Deus e nas coisas de Deus. O que eu preciso, o que nós precisamos, o que os jovens e as crianças, adolescentes precisamos, é um coração humilde, um coração manso, um coração que chora pelos seus pecados, um coração que reconheça que é pó, que não merece nada, mas que vale muito pelo sangue de Jesus. Despede a igreja na paz e na companhia do Espírito. Nos dê um restante de dia abençoado em nome de Jesus.